Pessoal, vamos começar a falar aqui de atendimento ao cliente, uma parte bastante importante do nosso curso. Todo mundo tem que saber como atender o seu cliente. Isso aí é a chave do sucesso. Então, a gente vai ver algumas práticas aqui sobre como poder ofertar produtos de uma forma objetiva, clara, transparente, com ética, que é muito importante a ética na venda, e atender bem, né? A gente precisa aprender como atender bem? Atender bem consiste em entender, né? Entender o nosso cliente e muito além da venda de produtos, porque a gente precisa, além de vender, também saber adequar o produto, vender o produto certo para o cliente certo, despertar a necessidade do cliente por algo que talvez ele nem saiba que ele precisa. Então, a gente vai ver aqui, vamos colocar o slide, a gente vai ver algumas passagens, algumas técnicas, né? Ah, esse tipo de slide é legal, mas acho que não fica muito visível aí para vocês. Então, vou colocar outro. Muito bem, vamos aqui ver então o que é o atendimento ao cliente. Primeiramente, dizendo que atendimento ao cliente é a chave para o relacionamento duradouro, né? Comunicação, empatia, solução de problemas, vão criar experiências positivas para o cliente. As principais etapas das técnicas de atendimento, aqui vamos ver algumas, né? As principais são o atendimento consultivo, o atendimento personalizado, temos também a escuta ativa, temos também a educação contínua e temos a retenção de clientes, que sem dúvida é uma das principais. Então, primeiro vamos falar aqui sobre a venda consultiva. A venda consultiva, ela compreende você ir além da oferta de produtos, é você realmente despertar a necessidade do produto naquele cliente. Então, quando você está lá vendendo consultivamente, a gente também diz que é um atendimento personalizado, você tem que saber quem é o cliente que está na sua frente. Então, é óbvio, você tem que saber, você tem que ter informações sobre o cliente, analisar a conta do cliente, analisar seus dados, como é que ele faz a movimentação, qual que é o perfil dele pela movimentação da conta, ou seja, se possível, você consultar tudo isso antes de estar diante do cliente. Você tem que entender a necessidade dele, oferecer produtos que façam sentido para ele. Não adianta você oferecer uma coisa que o cliente simplesmente ali não se enquadra, você está vendendo por vender. E você tem que ter sempre aquela postura, você tem que ter a adaptabilidade. Então, essa adaptabilidade é assim: você tem que adaptar a sua linguagem aos diferentes tipos de personalidades e situação de clientes, porque vai sentar na sua frente vários tipos de clientes. Então não adianta você ter uma posição inadequada nesse momento, você tem que falar a mesma linguagem. A cortesia e a empatia, ela é igual para todos. Todos, a gente tem que tratar os clientes com respeito, com educação, compreender, né, e se identificar com as necessidades dele, emoções do cliente. Isso vai criando uma conexão genuína. Agora, você tem que adaptar a sua linguagem, porque muitas vezes você vai conversar com um cliente que você vê que ele tem o pleno conhecimento daquilo que você está falando, como com outros que você vai ter que simplesmente adaptar essa linguagem, explicar mais, né? Trazer para uma simplicidade. A postura é super importante. Como é que você vai se posicionar na frente do cliente? Então, eu trabalhei numa instituição que a minha cadeira, da minha mesa, não podia ficar mais alta do que a cadeira que o cliente se sentava. Porque isso é uma coisa, pega, entendeu? O cliente chegar, ver você naquela mega daquela agência, bonita, cafezinho, chazinho, cappuccino, água, escolhe, tem oferta de tudo, ambiente cheiroso, tranquilo, e ver você lá sentado, e aí quando ele senta, ele está ali pequenininho na sua frente, isso psicologicamente afeta o cliente. Então você tem que ter uma postura, inclusive na hora que você está ali na frente dele, não deixa a sua cadeira mais alta que a dele. Isso existia na instituição que eu trabalhei. Bom, a venda consultiva e personalizada é uma das técnicas, ok? E aí uma importantíssima técnica é a escuta ativa. Por que é importante? Porque é mais do que simplesmente ouvir, é demonstrar o interesse. Então, muito cuidado quando você for ouvir o seu cliente para que você preste muita atenção. Muita, muita, muita atenção. Mas escute do que fale. Não disperse.
Não pegue o celular ou nem olhe para o celular se apitou ali mensagem. Isso é horrível, gente. É horrível. O cliente está ali, ele tem que ser ouvido. Faça anotações. Não interrompa o seu cliente, deixe ele falar. Está lá com o seu bloquinho de anotações, anote algumas coisas que ele está falando que são importantes. Isso vai ser muito útil na hora de você falar, você se pronunciar acerca daquilo que o cliente está buscando. Então, capte essas informações no momento que ele está falando. A escutativa, ela é gratificante porque ela te dá dicas valiosas, valiosas. O cliente fala muito, quanto mais ele fala, mais oportunidades você vai descobrir. É valioso tudo isso. Bom, eu já disse, o cliente, né, ele às vezes não sabe do que ele precisa. Então, a gente realmente vai entrar aí nessa questão fazendo as ofertas. Então, repassando aqui, a escuta ativa é ouvir atentamente, sem fazer interrupções, captando informações valiosas para conduzir o atendimento. A habilidade da anotação. Crie o hábito de anotar e faça as perguntas com base nas anotações que você fez, criando as conexões. E a compreensão das necessidades do cliente, ela vem da escuta. Então, compreenda as expectativas e objetivos dos clientes para encontrar as soluções adequadas. Explore a importância da empatia e da criação de conexões positivas. Você vai estar num ambiente muito ativo, é tudo muito corrido, tudo ao mesmo tempo, mas o momento que você está com o cliente é o momento que você tem para fazer negócios. Ele está na sua frente. Eu costumava dizer isso para a minha equipe. A minha equipe ficava assim: ai, eu não fiz isso hoje, ai, eu não ofertei os produtos de seguro, porque veio muita gente na agência, estava uma loucura. Gente, é muito mais fácil você conversar com o cliente ali fisicamente, esse cliente que está na agência, que está sentado na frente da sua mesa, do que você pegar um telefone para fazer uma venda. Então, não perca a oportunidade do cliente que está na sua frente e, mais uma vez, ouça muito o seu cliente. Outra coisa que a gente fala, que também é uma técnica, né, de atendimento ao cliente, é a educação contínua. Então, você tem que sair da zona de conforto, você tem que ir em busca de aperfeiçoamento. Você não pode depender da instituição financeira que você trabalha, do seu chefe te encaminhar para um treinamento, ou do seu chefe falar que você pode fazer um curso aí, que você vai se aperfeiçoar. Não, você tem que ir em busca da educação contínua. O mercado financeiro, ele muda todos os dias. Diariamente tem novidades no mercado financeiro. É assim o mercado, ele é muito acelerado. E ainda, todo dia tem novidade, você precisa saber. Já pensou um cliente sentar ali e comentar uma coisa, uma notícia que vai, de qualquer forma, atingir a conta, o banco, a política, e você sequer sabe o que está acontecendo, então tem que estar sempre atualizado, sempre buscando a educação contínua. Com todo o tempo de mercado que eu tenho, eu ainda aprendo e preciso me atualizar todos os dias. Todos os dias, para dar o curso, eu tenho que estar ligada. Eu tenho que buscar informação. Eu não posso deixar passar nada. Então, assim, tem que se jogar, né? Você tem que estar sempre se antecipando. Ocupe parte do tempo, ocupe a parte de tempo em telas com assuntos que dizem respeito à sua profissão, né? Já que a gente vive tanto em telas, mas vai lá ver aquelas páginas que te ajudam, que te trazem conhecimento também. Então, nós temos uma série, aí a gente tem do Bacen, a gente tem da CVM, a gente tem de mercado, a gente tem de Ambima, a gente tem várias páginas que vão atualizando a gente diariamente, né? Qualquer novidade está lá o Bacen postando alguma coisa. O Bacen, inclusive, é um lugar bem legal de seguir, porque ele dá tudo quanto é novidade, explica com uma linguagem muito fácil, muito bacana. Então, assim, gente, educação continuada tem que ser sempre, ok? Aí vamos falar de retenção, né? É muito fácil a gente, ou melhor, é muito mais fácil a gente manter um cliente do que a gente conseguir um cliente novo. Isso eu falo com toda certeza. Você ir atrás de um cliente novo, passar por tudo aquilo de novo, a conquista, as consultorias, a confiança do cliente que você vai ter que ganhar, são passos de longo tempo. Agora, quando você já tem o cliente na sua carteira, que você está lá, já conquistou, né, já tem a confiança, não o perca. Não o perca. E esse relacionamento, essa retenção, esse relacionamento tem que ser
duradouro, duradouro. Até porque, se você sair da instituição atual para ir para uma outra instituição, com certeza esse cliente vai com você. Você cria uma relação de confiança que não vai ser quebrada quando você muda de instituição. Ele vai atrás de você, acompanhar, sabe, a evolução financeira do cliente, ajustar aquelas recomendações que você deu na consultoria. Aí você fez aquela bela consultoria, fez planejamento, fez um monte de coisa e nunca mais fala com o cliente. Vai esperar ele te procurar? Isso é que quebra o relacionamento. Então, você tem que verificar a carteira dele, você vai ter que ajudar a recomendação, vai dar uma olhadinha no histórico, vai olhar como é que está se comportando, ter registro. Hoje as instituições financeiras elas estão cheias de ferramentas que te ajudam nisso. Então, você tem lá o registro dos clientes, da última consultoria que você fez, do último produto que você vendeu, enfim. Você tem tudo isso, as instituições possuem já essas ferramentas. Você tem que usar, tirar proveito disso tudo, porque realmente o cliente, ele gosta quando você se lembra, né? Ele gosta quando você se lembra dele, quando você liga para falar, olha, o mercado teve aí uma reviravolta, mas fique tranquilo, e já analisei seus investimentos aqui, isso é passageiro, isso é isso e aquilo, você tranquiliza o cliente. Então, vamos ler aqui a retenção. No mercado financeiro, os produtos muitas vezes são parecidos. O diferencial está no atendimento, na confiança que você transmite e na experiência que faz o cliente permanecer com você, ok? Bom, vamos falar aqui, né? Eu falo demais e vou passando. Retorno de ligações. Pelo amor de Deus, não deixe o seu cliente sem um retorno quando ele te contata. Hoje a gente tem uma série, né, de ferramentas aí de comunicação. Então, seja qual é a ferramenta que ele utilizou, não deixe ele no vácuo, né? Não deixa no vácuo. Vamos dar pelo menos um alôzinho para o nosso cliente lá, para ele saber que a gente se preocupa com ele. Acompanhe a evolução do cliente, ajuste as recomendações que você fez, seja claro no que a instituição pode e não pode fazer, e não deixe o cliente sair insatisfeito. Você não é o dono da instituição, você representa a instituição, e para isso você segue regras, você segue normas, certo? Então você precisa colocar, deixar claro para o cliente até onde você pode ir. Até onde você pode brigar por alguma coisa que ele queira, mas a instituição não é capaz de fazer. Se você deixar isso, como a gente diz, o preto no branco ali no papel, né, explica para ele até onde você pode ir, você não vai ganhar um cliente insatisfeito. Forneça isenções no que você puder. O cliente adora um mimozinho, né? Se você pode dar isenção no cartão de crédito, dê a isenção, ele vai ficar feliz. Você pode isentar uma tarifa ou outra qualquer, isenta. Se a instituição te dá essa autonomia, é para que você use. Esclareça a utilização dos canais de contato. Então, tem vários aí, né? E hoje a gente tem uma série de facilitadores para que o cliente não tenha que telefonar para você porque ele bloqueou a senha do cartão dele. Você também não está ali para desbloquear a senha, então ele precisa conhecer os canais de atendimento que vão ajudá-lo. Cumpra prazo de retornos. Se você falou para ele que daqui 5 dias você teria uma resposta, antecipe-se, ligue no terceiro dia, consiga a resposta no terceiro dia. Ele vai ficar feliz. Cumpra os retornos. Esteja presente principalmente em momentos de instabilidade financeira. Então, é aqueles momentos que o mercado está oscilando e você precisa falar com o cliente e você vai ter medo de falar porque o fundo dele desvalorizou. Não, seja profissional. Entenda o mercado e transmita para o seu cliente a segurança que ele precisa ouvir. Muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo, você tem que saber. Então, esteja presente nesses momentos de instabilidade financeira. É muito importante. A comunicação com o cliente também é muito importante. Então, a linguagem corporal, né? A postura confiante, o contato visual, o olho no olho, o sorriso na voz quando você conversa com ele, ter gestos apropriados, as expressões faciais, a proximidade adequada, aquele movimento calmo. Então, são linguagens corporais que a gente tem que ter, porque a gente acalma, a gente tranquiliza o ambiente. Então, lembre-se, você representa a instituição.
Então, você tem que se comportar como a instituição espera que você se comporte. Na parte escrita, isso é também fundamental. Você tem que se comunicar de maneira clara, evitando ambiguidades ou informações que são incorretas. Tenha certeza naquilo que você informa. Seja profissional empático e respeitoso e responda de maneira oportuna, ok? Tá lá, tá reclamando, deixa ele terminar de falar e com toda a calma do mundo você vai explicar oportunamente. E quando escrever, pelo amor de Deus, muito cuidado com a correção gramatical e ortográfica. Isso é horrível, gente. Isso denota, assim, uma coisa muito chata. O cliente olhar que você não está escrevendo nem com coerência gramatical. Organize o texto de forma lógica, para facilitar a compreensão. Então, é o 1, o 2, o 3 e o 4. Objetivamente, claramente. Adapte a escrita de acordo com as necessidades específicas de cada cliente. Então, para de usar termo técnico para quem você sabe que não entende nada daquilo, que é um varejo, que é um cliente que não tem muito conhecimento. Então, adeque a linguagem. Tem que adaptar a linguagem. E certifique-se de que a escrita seja clara na comunicação de soluções e na orientação ao cliente. Bom, isso é maravilhoso? É maravilhoso, né? Mas as regras têm que ser seguidas. Então, muito cuidado com o WhatsApp. Não faça coisas do tipo que está aqui, que eu não sei se vocês enxergam aí na tela, que ele pergunta alguma coisa. Oi, Flor, qual evento? Você vai tratar um cliente de Flor? Gente, ele pode ser muito íntimo, mas não é você que está falando com ele, é o banco. Aí ela responde alguma coisa aqui e o funcionário, entendi, entendi. Então, gente, a linguagem, mesmo que informal, ela tem que ser correta, ela tem que ter respeito. Não pode conversar no WhatsApp com o cliente como você conversa com o seu colega. E não se esqueça, você está respondendo em nome da sua empresa na internet, né? Então tem que ter uma certa postura, né? No registro dessas informações. Bom, a gente, como já disse, hoje tem multicanais aí. Então você tem que se envolver com os clientes por meio de diversos canais. Então, você tem o telefone, você tem e-mail, você tem chat, redes sociais. Então, você tem que adaptar aquela linguagem que o cliente prefere. Ainda tem o cliente que quer telefonar e ouvir a sua voz. Então, você conversa com esse cliente pelo telefone. Tem aquele cliente que não atende telefone mais de jeito nenhum, ele prefere por mensagem, por áudio. Então, adapte o canal mais utilizado, mais adequado para você falar com esse cliente. Isso vai resultar em uma experiência mais flexível, personalizada, aumenta a satisfação do cliente e fortalece ainda o relacionamento. Bom, o que mais? Gente, uma coisa muito importante é a proteção de dados. Então, garanta sempre a segurança de dados, né? No atendimento do cliente, como criptografia, treinamento em boas práticas de segurança, proteção de dados pessoais, conformidade com os regulamentos de privacidades. A gente tem hoje aí a lei de proteção de dados. Então, muito cuidado com aquelas informações que você carrega no seu celular de clientes. Então, isso é muito perigoso e muito importante. E, principalmente, conheça os produtos com os quais você está trabalhando. Você tem que saber as características, você sabe saber os benefícios, o uso correto do produto, para responder sempre as perguntas, as dúvidas que o cliente venha a ter de forma clara e rápida, né? Não é aquele, só um minutinho que eu vou ver, porque, pera um pouquinho, ô fulano, como é que é mesmo? Isso pode? Que esse cliente aqui, ele está perguntando. Não é assim, gente, você tem que conhecer o produto. Se você não sabe a resposta, saiba educadamente falar para o cliente. Ah, sim, o senhor tem razão. Olha, eu não tenho certeza, mas eu vou verificar essa questão e em seguida eu retorno para o senhor. Ok? Tá resolvido. Não dá para saber tudo, né? E é lógico, como não poderia deixar de ser, não poderia faltar no atendimento ao cliente, como lidar com clientes difíceis. São clientes difíceis. É a vida. E no banco, na instituição financeira, em qualquer local que você vai trabalhar, em qualquer local, você está mexendo com um ser humano. E aí, você tem que manter a calma, não levar para o pessoal, oferecer soluções, ser empático, seguir as políticas da empresa, registrar essa ocorrência e, se você sozinho não for suficiente para resolver, pedir apoio. Então, às vezes, o cliente insatisfeito vai se tornar o melhor cliente da sua carteira.
sem dúvida nenhuma, se você souber lidar com os problemas que ele veio te trazer. Primeira coisa, você não é você para o cliente, você é o banco. Então, se o cliente chegou, gritou, esperneou, ele não está criando essa cena toda com você ali. Ele está reclamando da instituição. Então, você está num posicionamento que é o teu trabalho. Você não está na sua casa que o vizinho foi lá brigar com você. Você está no seu ambiente de trabalho. Então, você representa a instituição. Então, não pode levar isso para o lado pessoal. Então, tem que ter muita paciência, né? Que é a capacidade de lidar calmamente com as demandas e preocupações dos clientes, mesmo em situações desafiadoras. Então, a gente tem que ouvir com atenção, tentar resolver os problemas sem mostrar uma frustração, sabe? Sem bufar, né? Seja proativo, proponha saídas. Acalme o cliente. Mais uma vez, o problema não é com você, é com a instituição. Se coloque no lugar dele. Muitas vezes a gente vai entender a razão pela qual ele está ali gritando, brigando, né? Então, a resolução de problemas é uma coisa muito importante. Você vai identificar, você vai analisar, você vai verificar toda a queixa do cliente, você coleta informações na hora que ele estiver falando, avalia a situação, e aí você vai identificar as soluções que sejam ágeis e satisfatórias. E muitas das vezes você não vai conseguir resolver sozinho, você vai ter que pedir um apoio, né? Um apoio de uma chefia, de uma área, você vai precisar de um prazo, né, para resolver, entender o que está acontecendo. Então, no gerenciamento de reclamações, entra tudo isso: a escuta ativa, o registro da reclamação, a compreensão do problema. Nós vamos entender o que esse cliente está relatando, tentar dar a resposta rápida, fazer uma resolução que seja eficaz, ser comunicativo com transparência, colocando exatamente a situação ou a solução encontrada, acompanhar a reclamação do cliente, acompanhar a documentação, se for necessário. É o que a gente fala, né? O cliente, seja em qualquer segmento, o cliente, quando ele é cliente, ele tem razão, mesmo quando ele não está certo. Isso eu aprendi e é verdadeiro. Ele pode estar errado, mas naquele momento ele tem razão. Então vamos fixar e fazer tudo o que a gente pode fazer, né? Também a gente tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, mas a gente tem que sempre agilizar a solução de promessa, de solução de problemas, a resposta. Então, vamos fixar um tempo que você sabe que dentro desse tempo vai ser possível. Então, a gente tinha até uma frase que a gente fala: prometa em 5 e resolva em 3. Prometa em 5 dias e resolva em 3, porque é uma forma de você mostrar agilidade. Se você sabe que você em 2 dias resolve isso, promete em 3. E um dia antes do prometido, você está lá com a solução. Olha que bacana, né? Bom, tempo de resposta. Quando você usa chat ao vivo, alguns minutos são suficientes. Se você se comunica por e-mail, não deixe passar mais do que 24 horas, tá? É o máximo. O telefone tem que ser imediato, não pode deixar um cliente sem resposta. Tem que ter, em qualquer instituição, tem que ter um controle, tem que ter lá alguma coisa para que o cliente não fique sem resposta. E o autoatendimento é online, né? É na hora. Então, gente, quando eu falo dessas técnicas de atendimento, eu falo com muita propriedade, sabe? Com muita propriedade, porque eu trabalhei numa instituição, a última, que a gente tinha toda uma ferramenta, um aparato para não frustrar o cliente. Então, a gente tinha um controle de retorno de ligações, que se o gerente não retornasse, ia lá para não sei quem, para, fulano, você não retornou, já passou 15 minutos, passou 20 minutos, passou 30 minutos. Então, tem um controle. E eu tenho certeza que hoje as ferramentas estão muito mais desenvolvidas. Então, a gente tem que ter a nossa postura garantida, as técnicas muito bem desenhadas e vamos adiante. E a gente vai para o próximo vídeo aí falar de mais coisas sobre atendimento.